a todos. Coube a mim fazer a homenagem a Maria de Nazaré, esse anjo protetor de toda a humanidade. Tarefa difícil. Falar de um anjo dessa envergadura, de um espírito que sequer sou capaz de descrever a sua capacidade de amar. Mas vou tentar o meu melhor. E, para iniciar, vou contar-vos as descrições trazidas pelo Espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo 30, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso eterno Chico Xavier. Os evangelhos nada mencionam sobre Maria, apenas umas 4 passagens da Anunciação, quando o anjo avisa-lhe que ela estava grávida do Senhor, e mais algumas passagens. Mas o Evangelho, muito pouco, pelo menos o Evangelho canônico, ou seja, aquele aprovado pelas matrizes religiosas que detinham esses manuscritos dos primeiros tempos do cristianismo. Entretanto, existem alguns evangelhos tidos apócrifos que falam sobre a vida dessa mulher ímpar. Maria de Nazaré, ela exemplificou o mais alto nível da figura feminina para a história da humanidade. Desde a Anunciação, não vou aqui entrar em polêmicas em relação à gravidez e o processo de fecundação para a vinda de Jesus, não tem ao caso, existem muitas teorias, dentro da própria doutrina espírita não é um consenso. Acho que alguns espíritos trouxeram visões diferentes, não é importante. Mas ainda assim, imaginem, há mais de 2000 anos, uma mulher na casa dos seus 12, 13 anos. Pois que naquela época, no seu primeiro período menstrual, a mulher estava pronta para casar. E assim era feito. Na primeira menstruação, eram-se arranjados os casamentos, e a menina se tornava esposa. E Maria de Nazaré, como não era diferente, foi prometida a um homem já mais velho, conhecido nas Escrituras por José. E nas Escrituras canônicas, ou seja, as que estão nos Evangelhos, deixam subentendido, mas que eles ainda não estavam casados. Então imaginem, para uma mulher de mais de 2000 anos atrás, estar grávida sem nem estar casada. Há bem pouco tempo isso era um problema seríssimo na nossa sociedade. Isso modificou-se nos últimos 50 anos, talvez. Mas há 2000 anos as pessoas eram mais cruéis. E ela, diante daquela situação, um espírito iluminadíssimo aparece para ela anunciando-lhe que ela seria a mãe da luz do mundo. E ela, diante da sua grandeza moral, diz: faça-se na serva a vontade do seu Senhor. E ela dá à luz aquele anjo bendito. Humberto de Campos, no capítulo 30 de Boa Nova, vem descrevendo fatos da vida de Maria de Nazaré, até então pouco estudados, pouco conhecidos. Aquele espírito que ele mesmo descreve, ele foi apenas um narrador
das histórias evangélicas no livro Boa Nova, já que ele mesmo não tinha experimentado nem vivenciado aqueles períodos. Mas, da mesma forma que nós, no mundo dos encarnados, temos acesso a bibliotecas com a história da humanidade, no mundo espiritual existem essas mesmas bibliotecas e muito superiores a que temos conhecimento. Então ele vai lá nos arquivos históricos da espiritualidade e traz-nos a descrição pormenorizada daquilo que foi a história de Maria, do Calvário até o seu desencarne e um pouco da sua história no seu recém-contato com o mundo espiritual, quando o corpo físico já não tinha mais vida. Narra-nos Humberto de Campos que, diante da cena tétrica da crucificação de Jesus, Maria ali estava firme, com o seu coração em pedaços. Humberto de Campos narra-nos que no seu interior, Maria de Nazaré olhava aquela cena terrível de crueldade extrema. Para aqueles que nunca assistiram ao filme A Paixão de Cristo, de direção do Mel Gibson, ele é tido como um dos mais fiéis à realidade da crucificação. Quem nunca viu esse filme, assista. Ele tem uma verdade histórica e um terror associado, porque foi uma das cenas mais tétricas que eu já vi. E ali estava Maria de Nazaré, com o coração em pedaços, vendo aquelas atitudes de crueldade ímpar para com uma pessoa que apenas tinha feito bem. Jesus foi assassinado como um criminoso sem ter cometido qualquer tipo de crime. E ela ali, vendo aquela cena, passavam-se-lhe pela mente as imagens da manjedoura, quando ela pariu o corpo que seria utilizado pelo governador planetário para trazer os seus ensinamentos de redenção e de caminho da felicidade. Ela então lembrava-se dos primeiros anos de Jesus, aquela criança fabulosa que desde tenra idade se preocupava com o seu semelhante. Ela se lembra, próxima a uma fonte que existia no vilarejo de Nazaré, em que Jesus ali bem novinho ia e oferecia consolação, amparo, uma palavra de estímulo a quem quer que dele se aproximasse. Lembra-se também dos momentos em que dois conhecidos malfeitores daquele tempo foram trazidos por Jesus até a sua casa, em que o Jesus lhe oferecia uma palavra de estímulo, lhes oferecia o melhor que poderia oferecer, uma pessoa podia oferecer a outra. Lembrava-se da juventude e dos momentos de pregação de Jesus, em que ele curava os leprosos, auxiliava toda a gente que dele se aproximasse. Lembrou-se das bodas de Caná e aquele vinho que descedentou tantas pessoas tinha se transformado naquele calvário horrível. Maria sente umas mãos leves pousarem-se sobre seus ombros e ela vê a figura amorável e amiga de João, o evangelista, que foi o único dos apóstolos de Jesus que ali estavam junto dele, naquele momento terrível. Todos os outros tinham lhe virado as costas. Só João apareceu.
Estava ali João, Maria de Nazaré e Maria de Magdala. Eram os únicos que ali estavam em apoio, pois que a grande maioria dos que ali estavam gritavam impropérios, palavras terríveis de açoite e de violência. Jesus, nos seus derradeiros momentos físicos, balança a cabeça e olha nos olhos de sua mãe e olha também para João e diz a eles: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Até nos seus últimos instantes, Jesus deixava para a humanidade uma imagem e um ensinamento profundo de fraternidade, que João e Maria perceberam, em que Jesus exaltava a família universal, a necessidade da fraternidade, a necessidade de construirmos uns pelos outros o amor, o se importar, para que nós tivéssemos condições de vencermos a impiedade. Maria, então, completamente resignada diante daquela situação, mais uma vez, intimamente, fala consigo mesma: faça-se na serva a vontade do seu Senhor. Pois que, embora ela não percebesse por que faziam aquelas atrocidades com seu filho, entendia que aquela era a vontade de Deus e que ela deveria se subordinar a esta vontade. Após o Calvário e a ressurreição, os anos se passaram. Maria foi acolhida por alguns familiares que viviam na região da Bataneia. Ela ali, de maneira muito simples, levava a sua vida cultivando no âmago do seu ser os ensinamentos que Jesus havia deixado para que toda a humanidade também fosse feliz. Ela, no seu coração simples e amorável, não aceitavam as honras que algumas pessoas queriam cultivar a ela, que era a mãe do Messias. Ela se esquivava de todas as homenagens. E João, alguns anos depois, regressa até a cidade da Bataneia para convidá-la, se ela não gostaria de ir viver junto a ele, pois que ele estava trabalhando na fundação da igreja em Éfesos, da igreja dos primeiros cristãos, não é a igreja romana, não vamos confundir essa designação. E ele ali tinha conseguido, de uma família muito abastada, que havia se convertido ao cristianismo, uma pequena choupana muito simples, à beira do mar. E ela, então, muito feliz com aquele convite, aceita e segue viagem com João até a cidade de Éfesos. Éfesos fica hoje na Turquia, no que conhecemos por Turquia. Lá, João estava muito ocupado com as pregações do Evangelho, compartilhando com todos os ensinamentos de Jesus. Maria fez de sua pequena e humilde choupana um local de auxílio para receber todos aqueles que sofriam. Ela abria suas portas, cuidava dos doentes, dos miseráveis, de todos aqueles que não tinham ninguém que cuidasse deles. Em uma oportunidade, um miserável leproso, totalmente doente, que recebia de Maria os cuidados, pois que estava jogado na sarjeta, vê naquele anjo bendito toda a consolação que podia receber. Ele não se contém, pega-lhe as mãos, beija as mãos de Maria e diz: ó Senhora, Tu és a mãe do nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. Desde então,
aquela humilde choupana ficou conhecida pelos séculos vindouros como a Casa da Santíssima. Maria de Nazaré também oferecia as palavras de consolação e auxílio para todos os desvalidos que lhe aparecessem à porta. Numa oportunidade, ela recebeu um homem totalmente destruído pelas agulhas da vida e perguntou-lhe: minha senhora, o que eu faço? E ela respondeu-lhe: meu filho, isso também vai passar. Tudo passa. Só o reino de Deus é forte o suficiente para nunca passar. E esse anjo, travestido em mulher, fez da sua vida um sacerdócio de amor ao próximo. Numa oportunidade, Maria, já muito velhinha, bate-lhe à porta um homem que ela não conhecia. E esse homem começa a conversar com ela. Ela então ouve-lhe aquelas palavras e fica até um pouco surpresa, pois que ele falava tão docemente, lhe acalentava tão fundo o coração, e ela se surpreendia, porque até então todos que batiam-lhe à porta eram para lhe pedir algo que ela gentilmente fazia. Mas aquele homem não tinha vindo pedir-lhe nada. Ele tinha vindo para oferecer-lhe palavras de consolo e estímulo. Os dois sentam para conversar e Maria vai vendo naquele homem e reconhecendo aquele homem. Em um certo momento, ela olha as mãos daquele e ela vê naquelas mãos aquelas chagas que ela se lembrava muito bem. E então ela vai reconhecendo e vê: meu filho, você está por aqui. Percebam, o seu coração generoso ia se ajoelhar diante do seu filho, a quem ela reconhecia como o Salvador, o Messias. O seu filho então a impede e diz: não, mãe, quem vai se ajoelhar diante de ti sou eu. Observem, o espírito mais puro que já caminhou sobre este orbe ajoelha-se diante de Maria de Nazaré. E ele então fala: minha mãe, eu vim aqui te buscar. Meu pai quer que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. Algumas horas se passam, Maria percebe que a morte do corpo físico se aproximava. Ela então deita-se, passa algumas horas no processo de coma. Neste momento, algumas das pessoas que ali estavam vão correndo até o centro de Éfeso chamar João Evangelista, pois que a bendita entre as mulheres estava preparando-se para a viagem da imortalidade. Todos ali se reúnem e aquele anjo desprende-se do corpo físico. E pasmem, qual foi o seu primeiro pensamento? Quero me despedir daquela zona tão linda em que vivi. Maria de Nazaré em espírito, junto de toda uma corte de espíritos angélicos que vieram receber-lhe, deslocam-se até a região de Jerusalém. Do alto observam o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, em que ela lembra-se que o seu filho tinha feito o altar da Boa Nova naquela região. Ela então lembra-se também que muitos falavam de que os discípulos e seguidores de seu filho
estavam a ser perseguidos pela vileza do Império Romano. Ela então, profundamente compadecida daqueles que morriam em nome de seu filho, dirige-se com sua caravana de anjos até Roma. Nas zonas pútridas do Esquilino, em que os primeiros cristãos eram aprisionados e sofriam todo tipo de tortura e maus tratos, Maria lhe chegou para envolver-lhes com o seu amor maternal. Eram velhos, crianças, mulheres, jogados em celas imundas, sofrendo todo tipo de maus tratos. Maria compadece-se profundamente. E ela então percebe que ali está uma menina com seu coração opresso. Ela então a abraça e fala: minha filha, tenha fé. A vida imortal se aproxima. Ao invés de manteres o teu pensamento tão oprimido, canta. Canta em louvor do amor divino e da oportunidade de conhecer Jesus. Aquelas meninas ali, aqueles idosos, aquelas crianças começam a cantar para que aquele cântico lhes trouxesse refrigério à alma daquelas torturas que sofriam. Nesse momento, a herança da Mãe Santíssima foi um cântico para que todos aqueles das famílias mais diversas do cristianismo, nos momentos de dor, empunhassem o cântico pela oração. Essa foi a herança da Mãe Santíssima. A bendita entre as mulheres, então, retorna às zonas angelicais de onde provinha. E nesse momento, todas as famílias do cristianismo tiveram da Mãe Santíssima a herança da fé, da esperança, da consolação. Termina Humberto de Campos dizendo: toda vez que nós ouvirmos qualquer manifestação cristã entoando hinos de louvor e agradecimento a Jesus, façamos um brando silêncio na alma, para que nesse momento a rosa mística de Nazaré ali deixasse o seu perfume. Essa foi a herança da Mãe Santíssima. E com o seu amor maternal, continua nos dias atuais, auxiliando e amparando toda a humanidade. Camilo Castelo Branco, célebre autor português, no livro Memórias de um Suicida, a psicografia de Ivone do Amaral Pereira, nos informa que Maria de Nazaré, nas zonas espirituais, é a responsável pelo socorro e auxílio de todos aqueles que sofrem, e em especial aqueles que cometeram o suicídio. A Legião dos Trabalhadores de Maria de Nazaré são os responsáveis pelo socorro aos suicidas, que são amparados no Hospital Maria de Nazaré. Esse anjo cuida daqueles que mais se encontram em sofrimento. É esse anjo que nós temos a felicidade de podermos contar sempre. Toda vez que a dor nos visitar, lembremos de Maria de Nazaré. Lembremos do seu exemplo de resignação. Lembremos do seu exemplo de perdão. E para encerrar, já que não é exatamente uma palestra, mas apenas uma homenagem, e nada melhor do que homenagear Maria, do que contando e dizendo a todos da grandeza desse Espírito que todos nós podemos contar. Eu peço licença a todos
para recitar uma poesia trazida pela psicografia de Chico Xavier. Essa poesia foi ditada pelo Espírito Amaral Ornelas e a psicografia de Chico Xavier. Ela diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E assim, reverenciamos e homenageamos a nossa Mãe Santíssima. Que o amor de Maria de Nazaré possa envolver-nos a todas e que todos nós possamos desenvolver no nosso coração o amor que nos liberta, a fraternidade que nos aproxima. Que esse anjo esteja sempre a nos abençoar e que quando a dor nos visitar, lembremos-nos da presença amorável de Maria de Nazaré. Que as luzes do Consolador prometido possam ampliar as nossas consciências e que nós façamos o trabalho da renovação interior. Que façamos, como disse-nos o exímio codificador: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que nós sejamos capazes de acender a nossa própria luz e que a casa de Maria de Nazaré seja um ponto para todos aqueles que durante a sua jornada encontrarem-se com dificuldade em lidar com o problema. A casa de Maria de Nazaré estará sempre aberta para o abraço fraterno. Muito obrigado, meus irmãos, que Maria nos abençoe a todos.